Pobre Putin iludido. 2026 era para ser o grande ano da Rússia. Esse era o ano. Donetsk cairia e a Rússia reivindicaria o Donbass. A Ucrânia desmoronaria no sul. Todas as cartas que poderiam ser jogadas estariam nas mãos de Putin, e ainda algumas outras que ele tinha guardado na manga. Essa era a narrativa. A Ucrânia expôs uma falha nas histórias que o líder russo contava para si e para o mundo. O que realmente vimos em 2026 foi a Ucrânia conquistar vitória impressionante após vitória impressionante. E agora tem mais uma. A linha de frente da Rússia foi destruída, enquanto a Ucrânia abriu um buraco de 25 quilômetros de profundidade, levando à retomada de 120 quilômetros quadrados de território. A Rússia está chocada, a ofensiva de verão fracassa, e chegou o momento da verdade para um líder russo sem rumo. Oleksandrivka é o local do grande fracasso de Putin. Em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 13 de julho, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, revelou que as forças ucranianas relataram a libertação de 6 localidades e 120 quilômetros quadrados ao longo desse eixo específico da guerra. A libertação ocorreu ao longo de tempo indefinido, segundo o ISW, e integrou manobras de contra-ataque da Ucrânia com drones de ataque de alcance médio que devastam a retaguarda russa. Esses drones paralisam a logística e criam brechas em toda a frente. As tropas de assalto da Ucrânia avançam, atacam bolsões isolados de soldados russos e os empurram de volta para o lugar de onde vieram. Neste caso, eles vieram de 25 quilômetros de distância, e é muito território para invadir de novo quando seu exército avança tão devagar quanto um caracol após um banho de sal. Entre os assentamentos que a Ucrânia libertou nessa grande ofensiva estão Vorona, Tarnova, Malivka, Zhizhneva, Zaporizhia e Novorohivka. Todos ficam a sudeste de Alexandrovka, como aponta o ISW. Destaca que o que vimos é a continuação de uma campanha iniciada no inverno de 2026. Naquela época, a Ucrânia avançava nas regiões de Zaporizhia e de Dnipropetrovsk, resultando na libertação de 480 quilômetros quadrados de território. Adicionando esses 120 quilômetros quadrados extras, o total chega a 600 quilômetros quadrados no ano até agora, e esse número por si só resume o ano de 2026 da Rússia. Voltaremos a isso depois. Sobre Alexandrovka, há mais detalhes de como a Ucrânia obteve esse avanço. Já contamos o básico, drones na retaguarda e grupos de assalto em terra. Mas há mais do que isso. A Ucrânia lançou dezenas de grupos de assalto, todos vindos da direção de Veliko-Mikhailivka ao mesmo tempo, contra as forças russas em Alexandrovka, segundo o perfil da Army Media no X. Esses grupos de assalto tiveram apoio aéreo contínuo, provavelmente com drones FPV. Eles fizeram uma varredura sistemática do território libertado pela Ucrânia, destruindo a infantaria no solo e operadores de drones russos que tentariam impedir os grupos de assalto ucranianos. Ao final desse ataque extremamente bem coordenado, a 120ª Divisão de Fuzileiros Navais russa, que era a principal força de defesa nas vilas que a Ucrânia libertou, sofreu perdas críticas. Apesar de não ter sido totalmente destruída, essa divisão ficou inútil e teve que recuar. Os drones de ataque de médio alcance também cumpriram seu papel perfeitamente. Atacaram Temerivka, vila que a Rússia tornou um importante centro logístico no sul ocupado. Atingido com força e colocado sob controle de fogo ucraniano, esse centro foi retirado da equação. E para piorar ainda mais, a Ucrânia também destruiu um ponto de concentração de pessoal, usado pelo 656º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia nesta vila. Boa parte desse trabalho foi feita pelo 425º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, conhecido como Skalaya. O resultado é simples. 6 localidades recuperadas, 120 quilômetros quadrados libertados, e um buraco de 25 quilômetros de profundidade em uma área vital da linha de frente. Há uma reviravolta interessante nessa história. De acordo com o ISW, o 425º Regimento fez algo interessante. Essas informações são de um anúncio publicado nas redes sociais por esse regimento. No entanto, esse anúncio já desapareceu e o regimento não ofereceu nenhuma explicação formal sobre o motivo. Um mistério, então. É improvável que o regimento mentisse sobre seus avanços. Isso se aproxima das táticas de propaganda da Rússia. Pode ter havido uma ordem do alto comando ucraniano para manter em segredo o buraco de 25 quilômetros, criado pelo 425º Regimento de Assalto Separado. Será que há mais planejado? Podemos descobrir logo. A informação já circula e é noticiada por várias fontes.
A caixa de Pandora foi aberta. Para Putin, essa notícia só confirma o que ele já sabia desde que a Ucrânia reagiu nos primeiros meses da guerra. 2026 não está saindo como planejado para a Rússia, para dizer o mínimo. O que 2026 se tornou é uma exposição das fraquezas da Rússia no campo de batalha e de seus fracassos estratégicos, gerando relatos falsos sobre avanços e tentativas de convencer a comunidade internacional de que a Rússia conquistará territórios onde está parada há meses, ou de onde foi repelida. Esse é apenas mais um desastre para somar a uma pilha em chamas de fiascos em 2026, enquanto a Rússia tropeça de um revés para outro. O que talvez estejamos vendo no relatório retirado da Ucrânia é uma confirmação mais direta do território libertado e de onde isso ocorreu. Apoiando a afirmação de 12 de junho do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, de que a Ucrânia já havia libertado 600 km² até aquele momento. Os números realmente conferem, como dissemos. 120 km² em Alexandrovka somam-se aos 480 km² em Dnipropetrovsk e Zaporizhia para totalizar exatamente 600. Putin vai se preocupar com esse número, mas ele vai ficar furioso com o que a ofensiva de primavera e verão, que deveria derrotar a Ucrânia, realmente trouxe para o Kremlin. Não é bom. Desde março, quando a ofensiva começou, houve momentos em que a Rússia ficou quase parada, e outros em que a Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia conquistou. O ISW tem os números, que foram baseados na quantidade de território que a Rússia comprovadamente capturou, e não no território, mas as áreas onde a Rússia enviou alguns infiltrados, e declarou uma vitória que na verdade não conquistou. Em março, a Rússia conseguiu avançar apenas 23,04 km². Para um exército invasor do porte e da suposta força da Rússia, esse número é absolutamente patético, ainda mais após toda a ostentação do Kremlin sobre a inevitável queda de Donetsk. O que já era patético ficou humilhante nos 2 meses seguintes, pois em abril e maio a Ucrânia libertou mais território do que a Rússia capturou. Em abril, a Rússia ficou no vermelho em 116,01 km², segundo o ISW. Maio foi ainda pior. A Rússia teve uma derrota territorial mais que o dobro do tamanho, encerrando o mês com perda extra de 281,1 km². Em junho, houve uma pequena correção de curso, pois a Rússia conquistou 30,02 km². Então, parabéns, suponho. A Rússia conseguiu voltar a ser patética, especialmente quando você vê que os ganhos territoriais de junho foram menos de 1/10 do que a Rússia conquistou em janeiro, mesmo com a ofensiva de verão, que deveria acabar com tudo, agora em pleno andamento. Isso significa que a Ucrânia conseguiu colocar o exército russo em um impasse. Os 600 km² que a Ucrânia libertou tiveram um papel enorme em colocar a Rússia em uma posição em que seus ganhos em toda a primeira metade de 2026 somam apenas 97,22 km². E essa deveria ser a campanha de verão que paralisaria Donetsk, onde a Rússia ainda precisa capturar bem mais de 5.000 km². O ano de 2026 da Rússia tem sido um desastre, e não apenas em termos de perder 120 km² em Alexandrovka e os números que o ISW apresenta. Ainda há muito a destacar sobre como este ano tem sido ruim para a Rússia. Mas antes de irmos mais fundo, este é um lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está obtendo informações do canal, então inscreva-se hoje. Publicamos vídeos diários mostrando a realidade da guerra na Ucrânia, que Putin não quer que você veja. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos, e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você.
Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código Special para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Vamos focar em Donetsk por um momento. Lembre-se, essa região deveria sucumbir à ofensiva de primavera e verão. Você pode achar que o avanço ucraniano em outras áreas dá à Rússia a chance de atingir seus objetivos em Donetsk até o fim do ano. Não vai, nem de longe. Como aponta a Al Jazeera, Putin foi forçado a estabelecer um novo prazo para a captura de Donetsk. Ele já fez isso antes, outras 14 vezes. O novo prazo deveria ser definitivo. Donetsk deveria cair até dezembro, mas isso só ocorrerá se algo milagroso favorecer o exército russo. No ritmo atual de avanço, segundo o portal, levaria 5.150 dias para a Rússia finalmente conquistar Donetsk. Isso dá cerca de 14 anos. Então, 31 de dezembro está descartado, a menos que Putin tenha incluído 2040 no último prazo. A Ucrânia criar brechas nas linhas russas não vai acelerar nada, mesmo que essas brechas fiquem a centenas de quilômetros de Donetsk. O mesmo se aplica à situação da Rússia no Mar Negro. Tendemos a focar na terra ao falar de território roubado ou libertado. Mas a água também é crucial, e o Mar Negro deveria ser central nos planos da Rússia. Uma barreira entre a Ucrânia e a Crimeia, assim como uma via navegável pela qual a Rússia poderia transportar tropas e equipamentos e lançar ataques contra a Ucrânia, o Mar Negro se tornou um inferno para os navios de guerra russos. Qualquer um que ousar se aventurar no mar enfrenta a possibilidade de drones e mísseis ucranianos chegando para lhes dar uma recepção explosiva. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a declarar que a Rússia perdeu o Mar Negro no início de julho. É difícil discordar dele. A Ucrânia não tem navios de guerra patrulhando ou bloqueando o mar, mas seus drones aéreos e marítimos cumprem essa função com eficiência. A Rússia praticamente retirou seus navios de guerra. Com a Ucrânia focando no Mar de Azov e fazendo navios da frota fantasma russa queimarem as dezenas todos os dias, Putin pode em breve enfrentar a possibilidade de perder ambos os mares que a Rússia deveria dominar. Isso é uma péssima notícia para a Crimeia ocupada. Se a Rússia não controla as águas que cercam essa península, isso significa que também pode fazer pouco em relação aos ataques ucranianos contra ela. Libertar 120 km² e abrir um buraco de 25 km em Alexandrovka é pouco perto do impacto que a invasão de Putin e seu papel como presidente sofrerão, se a estratégia da Ucrânia de isolar a Crimeia for bem sucedida. Leve os ocupantes a abandonar a península. A situação atual da Rússia é tristemente embaraçosa. Está no 5º ano de uma guerra que era para durar 3 dias. Quando a Rússia invadiu, a Ucrânia deveria desmoronar. Putin parecia realmente acreditar que tanques e veículos blindados russos entrariam em Kiev e forçariam a rendição quase sem baixas. Isso foi em fevereiro de 2022, e a Rússia foi forçada a redefinir e depois redefinir novamente seu objetivo na Ucrânia. Agora, basta que o Donbass caia. Putin declararia vitória. Mas esses prazos e os 14 anos para Donetsk tornam até essa vitória improvável. Além disso, a Rússia perde território em outros locais. Mencionamos as baixas há pouco. Por mais desastroso que 2026 tenha sido em termos de território, o verdadeiro dano foi sofrido pelos soldados que Putin envia para a linha de frente. A cada mês, o número de baixas parece aumentar ainda mais. A Rússia perdeu entre 30 mil e 34 mil soldados por mês entre janeiro e maio deste ano. Em junho, o número total de baixas ultrapassou 1.400.000, sendo também um mês recorde em que a Rússia sofreu 39.460 baixas, ou 1.298 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado durante o mês. Isso não é só insustentável, é absurdo. A Rússia agora está lidando com 19 vezes mais baixas por quilômetro quadrado do que em junho de 2025. A sustentabilidade disso é outro grande problema para a Rússia. Em seu relatório de 14 de julho, o ISW observou que a Rússia conseguiu recrutar 195 mil soldados contratados até o início de julho de 2026. Isso parece muito, e realmente é, mas não é tanto quanto a Rússia deseja. Já deveria estar em 204.500 agora, considerando o total de 409 mil recrutas até o final de 2026. Essa meta foi definida antes de ficar claro o quanto a Ucrânia passaria por cima do exército russo este ano.
A Rússia está recrutando em média 1.090 soldados por dia, em um momento em que suas perdas diárias frequentemente superam esse número em várias centenas. Desastroso. Essa é a única palavra que realmente descreve a Rússia em 2026 até agora. Voltando ao tema, a Ucrânia retomou territórios em Alexandrovka e outros locais. A grande questão é o que vem a seguir, e alguns acreditam que as ações da Ucrânia preparam um contra-ataque maior nos próximos meses. É possível, mas improvável. O que ocorre em Alexandrovka é exatamente o que Sirsk alertou em janeiro. Faremos uma operação defensiva estratégica, mas sabemos que só defender não garante a vitória. Vamos realizar operações ofensivas para manter a iniciativa, disse Sirsk ao comentar os planos da Ucrânia para o ano. Foi um comentário vago que passou despercebido pela maioria, mas o que vimos em 2026 até agora é essa abordagem sendo aplicada com perfeição. Quando a Ucrânia encontrou ou criou fraquezas na frente russa, atacou com força. Foi assim em Alexandrovka. Drones de ataque de médio alcance abriram brechas, e ataques coordenados permitiram à Ucrânia ocupá-las e fortificá-las. É uma estratégia que funciona bem, mas não o suficiente para incapacitar toda uma linha de frente que se estende por cerca de 1.200 quilômetros. Se a Ucrânia não prepara uma grande contraofensiva, por que Alexandrovka é tão importante? A resposta está em como Putin queria usar esse território, e o restante que a Rússia perdeu em Zaporizhia e Dnipropetrovsk. O plano da Rússia era transformar essa área em uma zona de amortecimento, impedindo a Ucrânia de enviar tropas e suprimentos para Donetsk. Essa zona de amortecimento foi rompida, resultando no fracasso total da ofensiva russa na primavera e verão. As grandes baixas russas e o avanço lento, tão pequeno que levaria mais de uma década para conquistar Donetsk, devem-se ao fato de a Ucrânia ter aberto buracos precisos na linha de frente ao sul. Fica claro que o que a Ucrânia está fazendo funciona, pois os propagandistas russos intensificaram suas ações. Em 14 de julho, quando o rompimento em Alexandrovka veio à tona, a agência russa TASS divulgou comentários de um suposto especialista militar, Andrei Morosko. Comentando os esforços da Ucrânia para retomar território em Konstantinivka, Donetsk, Morosko afirmou: assim, a fase ativa das hostilidades aqui tem se prolongado, com todas as tentativas do comando ucraniano sendo inúteis e mal sucedidas. Além disso, o comando ucraniano segue tendo perdas injustificadas, sem demonstrar preocupação com seu pessoal, basicamente jogando-os na linha de fogo. Mal sabemos como responder. Troque ucraniano por russo nessa citação e terá a descrição exata do que a Rússia faz há mais de 4 anos. Morosko também é ousado ao afirmar que a Ucrânia não terá sucesso se tentar contra-atacar em Konstantinivka. A Ucrânia já mostrou a eficácia de seus contra-ataques. Se reagir, é porque identificou uma brecha e a Rússia está vulnerável. A grande vitória da Ucrânia em Alexandrovka revela o que todos que acompanham os fracassos da Rússia já sabem. O momento da verdade chegou para Putin. Ele talvez não saiba disso e pode fingir que o momento chegou para continuar ignorando o fato. Nada disso muda o fato de que houve uma virada completa na dinâmica do conflito na Ucrânia. Estrategicamente, a Rússia já passou do ponto sem retorno. Perder algumas centenas de quilômetros quadrados significa que a Rússia entrou em colapso? Não. Isso significa que a Ucrânia achou uma forma de desgastar e prejudicar cada vez mais a Rússia em cada dia de combate. Um truque: os russos que partem para o ataque eliminam aqueles que estão em posições mais fracas na linha de frente, repetem o processo e deixam a Rússia se desgastar. Putin agora enfrenta uma Ucrânia mais forte do que nunca e com mais apoio dos membros europeus da OTAN, apesar de suas tentativas de dividir. A OTAN, incluindo os Estados Unidos, agora se mostra unida contra Putin, e além das perdas na linha de frente, quase todo lugar importante na Rússia está vulnerável a ataques ucranianos em profundidade. É isso que chamamos de virada de dinâmica. Alexandrovka, apesar de impressionante, é um microcosmo de um problema maior para Putin. Não importa como a guerra termine, Putin já perdeu. Apenas a capitulação total da Ucrânia será considerada vitória agora. Mesmo assim, seria uma vitória de pirro que mostrou a Rússia como peixe pequeno, antes vista como titã. Para manter essa imagem da Rússia, Putin só precisava não fazer nada. Mas ele invadiu e a Ucrânia fez ele pagar. Em nenhum lugar isso é mais óbvio do que no Mar Negro. Já discutimos os comentários de Zelensky. Vamos analisar mais? Preparamos um vídeo explicando como a Rússia perdeu o controle do Mar Negro.
o impacto dessa perda e como isso afeta a batalha pela Crimeia e a Ucrânia como um todo. Veja este vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre as últimas notícias da Ucrânia. Obrigado por assistir.